está explorando de um jeito que você vai, depois de, se você começa, a partir de alguns críticos que colocam para você essa grande angular da obra do Machado, e não esse negócio de ficar, esse livro é isso, esse é aquilo, depois de Brás Cubas é que ficou bom, né? Mas aquilo, isso aqui. Se você entender que tudo aquilo é uma costura, né, do termo que ele usa no prólogo, na introdução de Ressurreição, desse operário da escrita, de alguém que está o tempo inteiro entendendo que a literatura no Brasil especificamente, aí também não cabe a gente aqui discutir todas as especificidades disso, né? Mas entender que ele percebia, pelo caráter altamente intelectual, reflexivo do Machado, de que a literatura no Brasil não era só um ofício, digamos, ainda mais de onde ele veio, da formação social dele, né? Não era só um ofício do gênio, da musa. Você tinha uma missão como escritor no Brasil, que era constituir um campo literário, um campo de leitores, né? Já adiantando lá o sistema literário do Antônio Cândido, Machado sabia que para fazer uma literatura de qualidade, ele precisava de leitores de qualidade. E ele foi construindo isso ao longo da sua trajetória, jornalista, cronista, dramaturgo, poeta, né, e romancista, obviamente, e contista, onde ele talvez tenha sido. É interessante pensar que a primeira coletânea de contos do Machado sai no mesmo ano da Ressurreição também, 1872. Então, há no bom sentido isso, né, que hoje em dia essa palavra às vezes vira mau sentido, há um projeto de escrita em que, óbvio que a aleatoriedade existe às vezes, ninguém sabe exatamente o que aconteceu em Friburgo em 1880, 1879, para o Machado, é o grande mistério da literatura brasileira, talvez, dois, né? Mas, seja o que tenha acontecido ali, ele já, né, o gênio não aparece de uma hora para outra, ele aparece num terreno fértil que ele está preparando para você poder, digamos, dar o salto, né? E ele estava preparando isso. É muito legal, se vocês voltarem à obra do Machado, alguma situação, lerem com essa perspectiva, né? De uma obra que está o tempo inteiro se comentando, se pensando, entendendo os limites, entendendo, isso aqui não vai, volta. Então não é à toa que o ciúme, a loucura, a estrutura patriarcal da sociedade brasileira, né? Um pensamento, que acho que o Silvano vai falar bem disso também, que a gente pode discutir depois, um pensamento muito específico que as novas gerações, que a gente dá aula em literatura, é maravilhoso ver isso nas novas gerações, um pensamento muito peculiar sobre o lugar da mulher na sociedade em relação à questão do escravismo, né, do escravagismo brasileiro, de como que através do lugar da mulher na sociedade patriarcal Machado conseguia de alguma forma mostrar o que o Sidney Chalub, um crítico, chamou, né, desse ideal de dominação senhorial que perpassava tudo na sociedade brasileira. Então, se eu, como, né, um escritor pobre, hoje em dia a gente chamaria ele, obviamente, de negro, mas na época, né, matizado como mulato, seja o que for, não posso enfrentar direto a questão da escravidão, ou talvez nem quisesse, porque mexeria numa série de suscetibilidades que não me permitiria a ascensão social que eu tive. Enfim, já estou entrando aqui na psique do Machado, né? Mas ele sabia muito bem falar de um tipo de situação na sociedade onde a opressão não era apenas, não era vinculada só à questão da objetificação dos corpos negros, mas principalmente onde ele podia, porque as suas leitoras, de alguma forma, estavam vivendo aquilo, né, que você podia mostrar de um jeito bem machadiano ou capituniano, obliquamente, né, essas situações todas. Então, era só um preparo, assim, digamos, para a gente discutir depois um pouco mais. Boa noite. Boa noite. Eu engasgo aqui, acho que foi o biscoitinho. Deixa eu tomar um. O biscoitinho que eu comi agora, foi aqui meio engasgado e com uma ótima fala do Fred, né? Aí eu me engasguei mais. E acho que não preciso falar, porque você já fez um panorama maravilhoso do Machado de Assis. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que, curiosamente, Machado de Assis é igualzinho a Carlos Drummond de Andrade. Igualzinho. Carlos Drummond de Andrade, antes de 1924, escreveu há mais ou menos, está no final do livro do John Gladstone, deve ter escrito uns 200 e tantos poemas, de péssima qualidade, mas péssima qualidade. E em 1924 ele encontra Mário de Andrade, e a partir daquele encontro, né, ele modifica completamente, ele adorava Álvaro Moreira, ele era um passadista, no pior e no melhor sentido da palavra, mais ou menos, quer dizer, se ele fosse genial, ele seria Manuel Bandeira. Teria escrito aqueles poemas simbolistas maravilhosos. Não era. Ele escreveu poemas crepusculares, insuportáveis.
E aí, em 1924, está lá a lista. Ele fez questão, ele não deixa sair esses poemas publicados. Mas foram todos publicados em jornal. O John Gladstone, um britânico, né, levantou todos esses poeminhas, são quase 200. E aí, em 1924, tem esse conhecimento, e o que acontece? Em 1926, ele tem a ousadia de mostrar, então, um livro de poemas novo que ele está escrevendo, que ele manda para o Mário de Andrade, e já o título dá uma ideia de que tem 5, 6 poemas bons e o resto são péssimos. O título era, em 26, Minha Terra Tem Palmeiras. Não dá, né? Já estávamos cansados disso. E aí, de repente, ele estoura, né? Em 1930, publica alguma poesia, que é um livro tardio. Entende? É só para dizer, né, que essa ideia é curiosa na literatura brasileira, nenhum dos dois são Fernando Pessoa. Eu tinha um Agostinho da Silva, que era um filósofo português, ele sempre começava as palestras dele sobre Fernando Pessoa, perdoe-me eu fazer a imitação, porque eu acho ela meio engraçada. Ele falou assim, Fernando Pessoa é dessas pessoas que nascem poeta. Ele começava assim, quer dizer, Fernando Pessoa nasceu poeta. Nem o poema, por exemplo, Ciúme, de Machado de Assis, escrito e publicado em 1970, no primeiro livro de poesia, é um horror. O ciúme é aquele bichinho que come a flor e no final ele vai dizer, aquele bichinho é o ciúme, a flor é o amor. Quer dizer, entende? Ele como em ressurreição a gente deve ver. Mas isso eu só queria dizer isso porque realmente o que você traçou é muito bom, né? Quer dizer, é muito bom sobre Machado de Assis e com essas ideias, né? Com essa ideia básica que a gente deve ter, que tudo nele está trabalhando o tempo todo, entende? Tudo vai sendo reescrito, vai sendo reelaborado, vai sendo retrabalhado, vai ganhando densidade, vai ganhando profundidade, vai ganhando, não é, para retomar Drummond, claro enigma. Vai cada vez mais se tornando um claro enigma, e esse claro enigma é tão maravilhoso que durante 100 anos nós todos acreditávamos que Dom Casmurro era um livro sobre uma mulher adúltera. Todo mundo é ou não é. Então, pouco a pouco vamos descobrindo, né, que essa questão da mulher adúltera é outra questão. Não tem absolutamente nada a ver com a genialidade dele. Porque se a gente pega Madame Bovary, se a gente pega Primo Basile, os dois clássicos, né, do triângulo amoroso, né, o marido, a esposa e o amante, esses dois livros são escritos na terceira pessoa. E como são escritos na terceira pessoa, nós temos absoluta certeza que Madame Bovary é adúltera. Nós temos absoluta certeza que Luísa é adúltera. Quer dizer, os dois romances, sim, tudo bem, podemos discutir adultério, e seria perfeito. Agora, o que acontece com Machado de Assis? A genialidade dele é simplesmente simplérrima à primeira vista e que torna isso um claro enigma. Deixa eu fazer o marido narrar. Primeira pessoa. Então, essa história é contada do ponto de vista da primeira pessoa. E sendo contado do ponto de vista da primeira pessoa, então, o que nós temos a respeito de Capitu é a visão que esse indivíduo tem, narrador, né, para já usar uma palavra, um linguajar mais técnico, né, a visão que este narrador tem, e não só tem dela, como ele se inventa com personagem, contracenando com ela. Ele é Bentinho e é Dom Casmurro. Dom Casmurro escreve, Bentinho vive, por assim dizer. E ele inventa esse personagem. Ao inventar esse personagem, né, ele está, ao mesmo tempo que querendo se aproximar absolutamente de Capitu, e ao mesmo tempo negar Capitu completamente. Quer dizer, esse é o movimento, né, de vai e vem, que você já mostrou que já está em Miss Dólar. Se não me engano, Miss Dólar, é isso? Já está em Miss Dólar.
que são esses olhos de ressaca, são esses olhos que seduzem, mas que são perigosíssimos. Então, quer dizer, a gente começa a ver também outros dois pontos, isso eu estou repetindo rapidamente, esse ensaio que você se referiu, que é a retórica da verossimilhança, que Bentinho, não é? Ele foi ex-seminarista e que Bentinho é advogado de profissão. Então, o que nós temos ali é uma bela peça de retórica dita pelo advogado de acusação. O que acontece, quer dizer, e aí nós vemos, quer dizer, a importância que essas leituras vai tendo para Machado de Assis. Porque a peça de acusação, a questão do júri, a questão de você criar não a verdade sobre uma pessoa. Se você for advogado de defesa, você vai criar outra versão para o que aconteceu. Quer dizer, ele está acusando. Agora, se houvesse um outro discurso paralelo, seria o quê? Não, ela é inocente, quero provar a todos vocês que ela é inocente. Ele é que é culpado. Entende? Então, isso já é um diálogo platônico maravilhoso sobre, exatamente, nos tribunais se preocupa muito mais com a verossimilhança dos fatos do que com a busca da verdade. Você tem um advogado de acusação, você tem um advogado, são duas peças antagônicas, contrárias. E é isso que é extraordinário quando ele retira a terceira pessoa, não usa mais a terceira pessoa, ele usa a primeira pessoa. Porque ele nem conhecia ainda a ideia do domínio do fato. Não. Que como tem hoje em dia, né? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, ou já conhecia. Ou já conhecia. Porque essas coisas são livros básicos. Do ponto de vista filosófico, é o diálogo de Platão, Fedro, que é uma leitura obrigatória a todas as pessoas que fazem direito. É um dos primeiros livros que as pessoas são obrigadas a ler. Por quê? Quer dizer, os alunos de direito são obrigados a ler. Porque é exatamente onde tem essa grande discussão sobre o que é isso, né? Essa busca da verdade, não pela filosofia, mas a busca da verdade, não é? Pelo isso que a gente chama o júri. E que é o advogado ali trabalhando. É o estilo forense, né? Que você fala estilo que forense. O texto tem um estilo forense. E por outro lado, também esse estilo que ele é ex-seminarista. E dentro do ex-seminarista, não é? Se é um ex-seminarista, o que você tem? Uma tentativa de que é um célebre, que ele é grande leitor, não é? De Pascal, e Pascal tem um livro que é Le Provincial, que é exatamente a grande discussão no século XVII francês entre jansenistas e jesuítas. E os jansenistas criticam os jesuítas, que é a nossa formação, não nos esqueçamos, foram os jesuítas que trouxeram, né, os primeiros colégios, em 1554, aliás, a história da inteligência de Wilson Martins começa com a inauguração do colégio de jesuítas na cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, em 1554. Quer dizer, por outro lado, há essa crítica jansenista dos jesuítas, que os jesuítas trabalham, reparem, não é a palavra verossimilhança, mas é exatamente o provável, o probabilismo que vai ser extremamente criticado. São essas pessoas que raciocinam a partir do provável. Isso é provável, e sendo provável é verdadeiro. Quer dizer, é impressionante a atualidade dele, quer dizer, apenas uma frase, não vou voltar, o fake news. Entende? Está tudo aí, é impressionante a atualidade dele, quer dizer, porque essas coisas continuam e continuarão.